presta atenção nesse vídeo que já teve mais de 30 milhões de visualizações na internet. E por um lado tá até dando uma polêmica. Olha só. Tudo bem, acontece. Tá tudo bem. Acontece, meu amor. Vem, mamãe. Olha aqui, ó. Acontece. Faz parte, tá bom? Você tá aprendendo. Tá, deixa eu ver. Ó, tira o Crocs, sem pular. Tira o Crocs. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Pronto, ó. Vamos ajudar, ó. Vem cá. Ajuda o papai a secar, ó. Vem cá. Tá tudo bem. Vamos lá pegar mais um pano? Isso, você ajuda a gente a secar. Tá bom? Gente, você entendeu o que aconteceu? O menininho tentou colocar um potinho de água em cima, a mãe deixou, deu essa autonomia para ele e ainda assim a água cai. E você percebeu o comportamento dessa mãe, a maneira que ela acolhe o filho? Esse vídeo teve mais de 15 mil comentários e muitos elogios sobre a forma como a Beatrice educa o filho com essa paciência, com esse acolhimento. Mas, acredite, também tiveram muitas críticas. Aí Beatrice mandou um depoimento pra gente, olha só, vamos ver. Teve gente que falou, era só porque tava filmando, mas não, eu sempre tento ser aquela mãe do vídeo que escuta, que acolhe, que explica. E tem dias que eu tô sem paciência, acontece, mas eu tento sempre ser aquela mãe do vídeo que acolhe, que explica, que escuta, que tem paciência. Tem vezes que não acontece, eu perco um pouco da paciência sim, acho que faz parte, porque é a minha primeira vez sendo mãe também, eu também estou aprendendo. Eu acho que esses erros fazem parte e esse é o grande diferencial da nossa geração. No passado, enquanto a gente ficava de castigo, apanhava por coisas simples e bestas, ao meu ver, hoje a gente entende que, cara, não é assim que as bandas tocam. Então, acho que essa quebra de ciclo é muito importante para que lá na frente a gente tenha resultado também em relação a essa criação que a gente está tendo hoje, essa postura que a gente está tendo hoje. E aí vem a parte polêmica. Eu sou muito grata pela criação que minha mãe me deu, por tudo que ela fez por mim, só que eu não posso negar que houveram episódios na minha criação que não foram muito pautados nos valores que eu acredito e que eu quero transmitir hoje pro meu filho. Então eu quero criar meu filho com muito respeito, amor, carinho, para que lá na frente ele repita tudo isso que aprendeu em casa, sendo empático, sendo paciente, sabendo respeitar, ser respeitado. Que acho que daqui para frente a gente tá numa evolução muito bonita, um movimento que tá acontecendo. Mas e aí, como é que é aí na sua casa? Como que é essa educação dos seus filhos ou então dos seus netos? Você acha que a forma que nós fomos educados é mais eficiente do que hoje em dia ou o contrário? E também o que a gente pode tirar de lição de cada uma, hein? Polêmico. Vamos lá, vamos bater um papo com a gente? Eu quero sua participação em pai e mãe, participa com a gente aqui no nosso estúdio. A gente recebe Elza Leite, psicóloga. Obrigada, Elza, pela sua presença. Boa tarde. E a Gessi também está aqui com a gente, Gessi Gonçalves. Você também tem filhos, né? Gessi, o que você achou dessa maneira dessa mãe educar esse filho da Beatrice? Fala com a gente no microfone. É excelente, entendeu? Eu também sou mãe, né? Desde quando, assim, minhas filhas estavam pequenas, eu sempre fui, assim, essa mãe, assim, tipo assim... eu estou presente... Fala bem pertinho. Eu estou presente e estou de olho ali no perigo, né? Entendeu? Porque também se fosse até uma vasilha de óleo quente, o perigo, né? Então, prestar bem atenção, assim, em todos os momentos, entendeu? E se fosse pensando assim, na maneira que você foi educada, esse acolhimento que a Beatriz teve com essa criança, você também recebeu isso na sua época? Sim, sim. Sim. Você também foi muito bem acolhida? Fui sim. Muito bem educada, graças a Deus, tá? Meus pais soube muito criar a gente, entendeu? Era até rígido demais, né, Roberta? Até um pouco rígido demais. Mas eu passei para minhas filhas, enfrento até hoje, né? Porque mãe é mãe, vai continuar sendo a vida toda. Hoje em dia já estão tudo adultas, né? Mas como que eu falo assim, foi um privilégio, entendeu, pra gente. Porque o que a gente vê hoje em dia é que foi uma geração, né? A gente pertencia a uma geração de pais que, diante dessa cena, agiriam de outra maneira na forma de educar. Daqui a pouquinho a Elza Leite vai contar pra gente sobre essa mudança
na educação que está acontecendo hoje. Vamos pedir para exibir de novo aí um vídeo que viralizou na internet de uma criancinha que tenta apoiar uma vasilha de água em cima da bancada e ela tenta sozinha, a mãe dá essa autonomia para ela. Quer ver? Roda aí para a gente ver. Olha a reação da mãe quando essa vasilha de água cai em cima da criança. Tudo bem, acontece. Tá tudo bem. Acontece, meu amor. Vem, mamãe. Olha aqui, ó. Acontece. Faz parte, tá bom? Você tá aprendendo. Tá, deixa eu fazer, ó. Tira o Crocs. Senta lá. Tira o Crocs. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Pronto. Pronto, ó. Vamos ajudar. Ó, vem cá. Ajuda o papai a secar, ó. Vem cá. O que chama a atenção nesse vídeo, gente, é o Tá tudo bem. acolhimento Vamos lá pegar desses mais pais um pouquinho, diante do que essa criancinha fez. Se fosse antigamente, os comentários desse vídeo aí que viralizou, os comentários foram os mais verdadeiros. Teve gente dizendo o seguinte: Elza, se fosse minha mãe, mandava limpar com a língua. Se fosse minha mãe, terminava de jogar o jarro de água na minha cara. O que chama a atenção é como que a nova geração tem repensado a maneira de educar as crianças hoje em dia, né? Quando a gente escolhe ter o filho, a gente fala que tudo que a gente quer fazer é diferente do que fizeram com a gente. A gente acolhe o que de bom os nossos pais nos deram, mas a gente também pode quebrar, romper padrões que não são funcionais, não são respeitosos com os nossos filhos. O que mais me chamou atenção ali é que esses pais estavam presentes, o pai e a mãe, e eles não focaram na punição da criança, eles focaram na solução. Ela se concentrou, pensou, a criança chorou, ela, não, tudo bem, você está aprendendo, ela também está aprendendo a ser mãe. Aí veio o pai com um pano de chão, vem cá, ajuda o papai a secar, ou seja, ela foi direcionando para uma solução, ela não problematizou ainda mais a falha daquela criança, ela tratou a criança com dignidade, com respeito, com acolhimento, que é a forma com que todo ser humano merece ser tratado. Então, ela ensinou que o filho pode errar e que, se ele errar, tem conserto para o erro, que ele não precisa apanhar porque alguma coisa tão simples aconteceu, até porque a gente também deixa as coisas cair. Ela ensinou para o filho dela que tem solução prática para as coisas, mostrando como fazer. Então, tratou com dignidade uma criança que, no futuro, tem muito mais potência de ser uma pessoa bem resolvida, feliz, com autoestima alta, né, e com boa capacidade de socializar, diferente da criança que sofre violência, que sofre maus tratos, que é negligenciada. Então, qual é o nosso grande desafio? É ter uma educação que é acolhedora, mas que também é firme. E, às vezes, muitas vezes, os pais confundem autoridade com autoritarismo e confundem permissão com permissividade. E aí, na permissividade, existe muita negligência dessa criança também. Então, encontrar esse equilíbrio, né, para ser generoso com a criança, para ser acolhedor com ela, é fundamental. Na verdade, a forma com que os pais tratam os filhos, educam e reagem às travessuras da criança é simplesmente uma tradução do quanto eles estão regulados emocionalmente. Quando a gente não tem regulação emocional, as nossas reações são desproporcionais. Então, ela olhou primeiro para ela, você vê que ela não agiu com imediatismo. Ela parou, aí ela até levou um susto, mas só depois dela raciocinar rapidamente é que ela foi reagir com calma e tranquilidade e controle emocional com o que aconteceu com a criança. Vamos abrir espaço já para os comentários? Eu quero que você relate para a gente, conta aqui no nosso WhatsApp, como que você seria, como que você foi corrigido, né, na sua época, quando você era criança, diante de uma situação dessa, qual seria o comentário, a reação dos seus pais e como que você tenta fazer hoje com os seus filhos. Também tem uma mãe que diz aqui, às vezes nós perdemos a paciência, mas a maioria das vezes, muitas risadas pelos erros deles, mas temos que ter paciência, ensinar como fazer.
Teve um outro relato aqui que eu também achei muito interessante, uma pessoa que diz, eu fui educada com severidade e agressividade, mas eu acho que esse acolhimento aí do vídeo é muito eficaz, isso traz segurança. Na verdade, tínhamos mais medo do que tudo, porém, acredite, algumas vezes a falta desse rigor na educação, mas a pessoa agradece, que sou grata por ter tido uma educação de uma maneira mais presente, né? E no seu caso, Jessi, vamos voltar alguns anos. Qual seria a correção aí do seu pai e da sua mãe diante dessa cena? Ah, Roberta, eles com certeza poderiam ter dado uma punição na hora, né? Para Entendeu? você? Com certeza sim, entendeu? Trataria com umas palavras mais ríspidas no momento isso, desse? Isso. Ah, Dona Inai. Vai limpar. Vou chamar minha mãe aqui. Vai limpar, né? Olha o que você está fazendo, por que você está agindo assim, entendeu? É mais ou menos assim, entendeu? E aí, de que maneira que você tentou educar a sua filha? Você seguiu a mesma linha dos seus pais ou você já conseguiu ter um pouco mais de filtro nessa postura? Já nesse exemplo aí, não. Nesse exemplo aí, eu sempre fui mais assim, tranquila. Sou muito amiga das minhas filhas, entendeu? Já sou mais bem flexível. Elza, para a criança, faz diferença? Né, de repente, uma reação mais ríspida dos pais diante dessa cena ou essa reação aí mais acolhedora? Total. Por quê? Olha só. Quando a gente ensina pela violência como um padrão educacional, aquela criança ela tem uma tendência a ter uma autoestima comprometida, a acreditar que violência é normal. Aí, provavelmente, nas próximas relações dela, ela também vai ser uma criança violenta, né, um adulto violento. Quando você fala para o seu filho assim, você está apanhando porque você merece, ele vai associar que o que ele merece é castigo, é punição, é violência. E quando chegar num casamento, por exemplo, com uma pessoa que é agressiva, ela vai achar que aquilo é natural. Por quê? Porque ela aprendeu que é assim que funciona a educação. Eu falo muito, eu trabalho com mães, né? O que eu mais falo? Gente, pé de galinha não mata pinto. Tem hora que a gente realmente está estressada, a gente dá chega para lá no menino. Se isso não é um padrão educacional, ok, isso não traumatiza. Agora, se você faz do castigo físico, da violência moral, psicológica, física, um método de ensino e de educação para o seu filho, a tendência dele naturalizar isso e sofrer consequências no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento escolar, nas emoções e no futuro ter algum tipo de comportamento violento, comprometimento da autoestima, depressão, ansiedade, compulsão, inúmeras coisas, até delinquência é muito maior. Então, a gente precisa se perguntar o que eu quero entregar para o meu filho. Eu quero entregar aquilo que eu recebi de ruim ou diferente? Eu quero quebrar o ciclo. Como é que eu quero que o meu filho me enxergue? Eu quero que ele me respeite ou que ele tenha medo de mim? Como é que eu quero que o meu filho lembre de mim no futuro? Que ele seja grato pela educação que eu dei, que tinha firmeza, que tinha generosidade, ou que ele lembre só de atrocidades que deixaram ele marcado e que fizeram, inclusive, a vida dele ser destruída. Então, a gente precisa escolher o que a gente quer entregar. Outra coisa, como adulto, a gente precisa pensar o que eu posso esperar daquele processo da criança. Porque, assim, no estágio do desenvolvimento humano, cada etapa a gente pode esperar uma coisa. Eu posso esperar uma destreza motora de uma criança que está aprendendo a manejar um objeto? Não, ele pode derrubar com mais frequência, de uma forma mais comum do que um adolescente. Então, e você vê que essa mãe deu autonomia, né? Para ele concluir o que ele estava fazendo. Você vai esperar filtro, bom senso, juízo, capacidade decisória por alguém que ainda está em desenvolvimento? Então, se você está fazendo essa espera de que seu filho se comporte como um adulto, você está se iludindo. E você precisa também se comportar como um adulto que tem gerenciamento emocional, porque o seu filho espera isso de você. Então, a gente precisa pontuar as nossas emoções primeiro, antes de reagir de forma precipitada e muitas vezes violenta. Chegaram mais comentários, vamos ler então. Boa tarde, Roberta. Eu fui criada com muita ignorância da parte dos meus pais. Se fosse a minha mãe, ela ia me xingar e depois esfregar minha cara na poça de água. Também tem outro relato, Beta, o meu filho, quando era pequeno, ele quebrou um copo e ele ficou apavorado, com medo de eu brigar com ele. Eu simplesmente falei que eu também quebro copo,
pratos. E não chora, pois a gente vai comprar uns copos mais bonitos do que quebrou. Essa foi a postura da mãe. Teve um outro relato aqui de uma pessoa que tem um contraponto, né? A gente está justamente querendo criar esse diálogo, né? O que você pensa a respeito desse assunto? Tem uma pessoa que diz, por isso que hoje as crianças e adolescentes, né, de hoje em dia, são mal educados, sem limites e numa certa idade incontroláveis. Se fossem meus pais, me fariam enxugar normalmente, sem qualquer violência. Qual é o limite desse acolhimento para que realmente não vire também uma superproteção em volta dessa criança, Elza? Quando você fornece superproteção, você está negligenciando o processo de amadurecimento educacional, autonomia e independência dessa criança. Isso também é tão perigoso quanto a violência. Eu acho que o grande limite a gente precisa ensinar como faz e às vezes é tentativa e erro. Se ele falhou, ok. Mostra como faz, então, a gente também falha. E, às vezes, a gente precisa incluir a criança como participante do lar, como equipe do lar. Então, ele vai necessariamente ter que precisar fazer alguma coisa errada para aprender a fazer a coisa certa. E outra coisa, quando você perceber que aconteceu o erro, mostrar que essa criança pode errar, inclusive a gente também pode errar e pode se retratar ao filho. Agora, o que não dá é assim, eu te ensinei, eu te mostrei o caminho, eu te conduzi e eu vi que você não está me respeitando, que eu não estou me fazendo entender e você está repetindo porque você não tem respeito, aí sim a gente tem que partir para uma coisa um pouco mais enérgica. Eu não estou falando de bater, eu estou falando de consequência, tá? Então, caiu a água, o que a gente vai fazer para resolver? Foca na solução. Nós vamos pegar o pano e vamos enxugar. Da próxima vez que derramar, ele já sabe qual é a solução. Ah, filho, e agora? O que a gente faz com a água que derramou? Deixa a criança falar na solução que ela precisa dar para o problema que ela mesma criou. Agora, o que a gente quer é impor, o que a gente quer é bater, o que a gente quer é punir. Às vezes, o que a gente quer é controlar, não deixando a criança ter nenhum tipo de independência, fazendo tudo para ela. Aí, sim, essa criança tem uma tendência a ter problemas no futuro. E você vê que nesse vídeo aí, a mãe envolve a criança no processo de limpar a água, né? Logo no final ali a gente vê que a mãe pega o pano, sim, o pai ajuda e a criança põe um pezinho para ajudar. Deixa eu só fazer um comentário a respeito de um comentário de uma participante nossa. Olha só. Ao contrário do que a gente imagina, quando a criança recebe, a gente não está falando de pirraça aqui, a gente está falando de um acidente que todos nós adultos podemos cometer. É totalmente diferente. Quando a criança é criada com uma educação acolhedora e humanizada, ele tem muito menos propensão a ser delinquente. A criança que se torna delinquente é porque ela não recebeu limite. É bem diferente. Então, assim, às vezes a gente tem um olhar até desumano para o outro, achando que a criança merece castigo e apanhar e passar por todo tipo de humilhação. E aí isso no futuro gera problema. A criança tem raiva dos pais, a criança fica revoltada, a criança fica, às vezes, querendo gritar por uma atenção, fazendo todo tipo de rebeldia possível. Então, a gente não pode pensar que ser humanizado, ser respeitoso com a criança, estraga ela. Ao contrário, a gente está deixando para o mundo um filho melhor. E tá preparando um mundo melhor para o nosso filho também. Perfeito. É desconstruir padrão. A gente não pode confundir os conceitos. Não podemos confundir. Tem uma pessoa aqui que diz, boa tarde, eu cuido da minha neta e agi com paciência com ela. Ela quebrou uma xícara e começou a chorar. Então eu disse, calma, meu amor, não tem problema, a vovó compra outra. Também tem outro relato aqui de uma pessoa, sobre o vídeo que vi, quero falar que minha filha faz assim com a minha netinha de 4 anos. Tem um outro relato também. Eu tenho 47 anos e na minha infância eu apanhei muito, misericórdia. Mas eu sou grata pela minha mãe e meu pai. Eu criei meus 5 filhos sozinha, mas não vou ser cínica de falar que eu nunca bati nos meus filhos. Já dei uns cascudos, sim. Mas desde que eu vi que não era bem assim que as coisas funcionam, né? Então parei desde então. Só conversei para ver como que eles reagem. Esse é o relato da Maria da Conceição, lá de Campo Grande, Cariacica. E para você, Jessi, o que foi importante para você ter essa mudança no comportamento? Se seus pais eram um pouco mais rígidos e ríspidos na forma de te acolher, o que te fez ser mais carinhosa para acolher sua filha? Roberta, eu acho assim, aquilo que eu não tive lá atrás, então eu fui tentar colocar para minhas filhas, entendeu? Eu quis uma forma melhor para minhas filhas, entendeu? Assim, uma forma assim mais carinhosa, mais assim educacional,
entendeu? Então, isso, assim, muitas das vezes, assim, lá atrás, eu não tive muito, assim, com eles. Eu não posso, assim, falar mal também, mas, assim, tive uma educação muito boa. Mas, às vezes, faltou também, assim, na correria do dia a dia deles, né? Faltou, assim, eu acho que carinho, entendeu? E isso eu não deixo faltar para minhas filhas, entendeu? Tem mais relatos aqui de mães também que dizem, meu filho quando era criança... Ah, tá, nesse relato já li. Tem outra mãe que diz, com certeza eu agiria da mesma forma que essa mãe, e olha que eu já tenho 61 anos. A Letícia Pimenta também fala, eu tenho quase 40 anos, mas sempre minha mãe me colocava no cantinho do saber, tipo, tirava as coisas que eu gostava. Uma delas era brincar na rua, após a escola, no fim de semana. Também tem outro comentário aqui da Eliana, minha mãe mandaria eu enxugar normalmente. E teve um comentário que eu até estou procurando aqui, mas a pessoa diz o seguinte, Elza, que às vezes falta muito esse controle emocional dos pais. Às vezes os pais estão cheios de coisas na cabeça, né? E no momento de corrigir os filhos, seja porque um balde d'água caiu ou porque eles estão insistindo em algo que querem fazer, como ter esse controle emocional numa situação dessas? Olha só, tem hora que no meio do furacão o melhor que a gente tem é não fazer nada. Deixa passar aquele momento, depois você pega aquela lição, revolta com a cena, a criança tem uma memória muito ativa e explica e conduz da maneira certa. Porque se a gente ficar ali imerso, contaminado pela nossa emoção, pelo estresse, pelo corre-corre, provavelmente nós vamos reagir de forma desproporcional. E se em algum momento, Roberta, aconteceu de você, né, ter se perdido e ter feito alguma coisa que está te machucando, porque depois que a gente bate, a gente fica mais ferido que a criança muitas vezes. Tiveram esses relatos? Chega para a criança, olha no olho dela e fala a verdade. Olha, eu não estava bem, e aí me perdoa porque eu descontei em você, eu estou aprendendo também, não é certo o que a mamãe fez, por favor, a mamãe vai tentar fazer diferente, e aí da próxima vez a mamãe também quer que você tenha um pouco mais de cuidado e que obedeça, enfim, constrói um diálogo de reparo emocional com o seu filho, e aí a sua relação tende a ser uma relação de amor e respeito. Perfeito. Essa é a arte de educar, minha gente. Um dia de cada vez, vivendo e aprendendo.